Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com esses textos bíblicos, pensamentos da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia viver mais para o céu e menos para essa terra. Queremos que a palavra de Deus tome, guie, fortaleça a nossa trajetória e nos dê a graça de um dia podermos nos encontrar com o nosso Deus e vivermos eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 3, o versículo 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Infeliz é aquele que vive nesse mundo e não está disposto a ouvir a palavra de Deus. Quando Deus se manifesta na vida de alguém é com o objetivo de salvar, é porque Ele ama, é porque Ele é misericordioso. As ações de Deus na vida de alguém é com o objetivo de resgatar, salvar, alertar, abrir os olhos para que ele possa seguir as vontades do Senhor. Mas aqueles que se dão de surdos, mas aqueles que dão as costas para o Senhor, aqueles que não querem ouvir a revelação divina, terão que pagar um alto preço. E há muitas pessoas que perderão a sua vida em decorrência do orgulho, da presunção e da vaidade que tomou conta do coração. Judá e Jerusalém se tornaram vaidosas. Judá e Jerusalém se tornaram extremamente orgulhosas. Embora o profeta Isaías estivesse trazendo a verdade divina, eles estavam com seus corações trancados, não queriam ouvir as orientações do Senhor, escolheram seguir o seu próprio caminho, resolveram viver de uma forma dissoluta das orientações divinas e, em consequência de fazer as suas próprias decisões, tiveram que pagar um alto preço pelas escolhas que não foram as melhores. Judá e Jerusalém eram os professos cristãos na época de Isaías. Era o povo que se dizia a casa de Deus, a igreja do Senhor, o remanescente que deveria anunciar as boas novas de salvação. Embora fosse a igreja de Deus naquele período, mas eles estavam longe do Senhor. Professavam ser cristãos, professavam amar a Deus, mas as práticas estavam completamente contrárias à vontade do Senhor. Regularmente estavam indo à igreja, estavam devolvendo os seus dízimos, se vestiam como cristãos, mas os seus corações não faziam bom amor, não faziam entendendo que estavam diante de um Deus santo. A igreja dos nossos dias carece dessa mesma mensagem, precisa dessa mesma exortação. Aqueles que estão vivendo nos dias em que estamos vivendo, e se diz ser o povo de Deus, não pode fazer apenas de uma forma nominal. É necessário também colocar em prática todas as verdades que Deus espera que nós possamos viver. Por essa razão, Deus estava dizendo através do profeta Isaías: eu tirarei de vocês o pão e a água. Era o símbolo de sustento de uma nação. Como que eles poderiam sobreviver se Deus estava tirando a água e o pão? Eles fracassariam. Na verdade, através dessa profecia, Deus estava dizendo que no futuro eles passariam momentos difíceis. E quando Deus fala, todos nós precisamos ouvir, porque as suas palavras são reais e verdadeiras. Como nós podemos analisar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, dentro do contexto, quando o profeta falava que Deus iria remover o pão e a água, Deus também iria gradativamente permitir que os líderes, que a nação de Israel almejava se assemelhar aos outros povos, eles escolheriam seus próprios governantes e dessa forma, de uma forma deliberada, gradativamente, a forma desses líderes governar a nação iria fazer os israelitas sofrer. Eles seriam injustos, eles não seriam íntegros. Se Deus não governava, seriam homens que estivessem à frente. Gradativamente, o povo sofreria cada vez mais. Enquanto a confiança daquela nação estivesse voltada para os líderes humanos, a nação iria fracassar. Eles deveriam depositar a sua confiança no Senhor. Eles deveriam crer que o poder de Deus é que os libertaria de todo o sofrimento e de toda a dor. Manter-se seguro apenas na liderança de homens, eles fracassariam.
Deus levantaria homens com mente de crianças, meninos. Eles não teriam a mesma habilidade de líderes mais fortes que Deus tinha levantado no passado. E quando Babilônia invadiu Jerusalém, levou os seus governantes, os líderes que de fato passaram a governar a nação, foram líderes infantis, líderes imaturos, e gradativamente a nação se tornou cada vez mais degradante. Isaías capítulo 3, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Não se demorou muito depois das profecias do profeta Isaías, Sanaqueribe invadiu Judá e levou cativo os líderes pelos quais o povo confiava. O rei Ezequias foi forçado a pagar altos tributos à Assíria. Embora Sanaqueribe não tivesse condições de ter invadido Jerusalém, mas toda a nação estava nas mãos do reino de Sanaqueribe. Todo esse sofrimento era resultado de ter abandonado a Deus. Se a nação de Israel estivesse seguido ao Senhor, confiado exclusivamente no Senhor, ter mantido Deus como o único Senhor da sua vida, eles jamais teriam passado por tamanha vergonha. Mas pelo fato de ter trocado, de ter abandonado, de ter se voltado para outras práticas religiosas e não ter vivido uma vida com verdadeira religião de coração, eles passaram por tamanha vergonha. Embora Sodoma estivesse se envolvido com muitos pecados, mas Sodoma praticou seus pecados de uma forma aberta, declarada, ofensiva. Mas a nação de Israel praticava os seus pecados de uma forma velada. Declarava-se cristãos, falavam servir a Deus, mas na verdade por trás eles praticavam obras que desagradavam ao Senhor. Iam ao templo, apresentavam as suas ofertas, se diziam devotos ao Deus de Israel, mas em outras ocasiões eles estavam adorando a outros deuses, buscando a outros senhores, se curvando diante de outros ídolos. Deus não se agradava dessa prática de vida religiosa. Através das palavras do profeta Isaías, Deus conseguiu retardar o sofrimento de uma nação. Eles deram ouvido por um tempo ao que Deus estava falando. O desejo de Deus é que esse povo se convertesse por completo, se colocasse nas mãos de Deus, vivesse essas verdades em toda a sua trajetória, não apenas por um momento. Se eles tivessem feito das palavras do profeta a sua vida, a sua religião, eles jamais teriam sido levados para o cativeiro, teriam permanecido como uma nação poderosa nessa terra para levar outros povos a entender o plano de Deus para as suas vidas. Neste período faltavam líderes que pudessem amar a palavra de Deus e ensinar essas verdades a toda uma nação. Quando a Bíblia está falando de mulheres e de crianças, nós não podemos tomar essa declaração como sendo de forma literal. Crianças eram líderes imaturos, pessoas incapazes de governar. As mulheres não ensinavam aos seus filhos os valores da lei de Deus. Elas, na verdade, menosprezavam o que Deus pedia para que uma família pudesse ensinar aos seus filhos. E gradativamente as novas gerações iriam crescer despreparadas para viver as verdades, o evangelho que Deus sonhava que esse povo pudesse viver. É dentro desse contexto que nós entendemos quando Deus está falando, referindo-se às mulheres e às crianças. Os líderes espirituais eram responsáveis para cuidar da vinha, como nós encontramos no versículo 14. Líderes espirituais e líderes civis. Mas em vez de cuidar da vinha, do povo de Deus, eles estavam mais preocupados nele mesmo do que na nação do Senhor, no povo de Deus. E por eles estar mais preocupados nele mesmo, nos valores que eles iriam receber, menosprezando o povo do Senhor, o juízo de Deus iria cair sobre essa nação. E eles mesmos seriam levados cativos para a Babilônia, para outras nações, em decorrência de não terem se mantido fiéis às verdades do Senhor. Em decorrência de não darem ouvido à voz de Deus, no ano 70, o rei Sanaqueribe afirma que ele levou cativo para a sua terra em torno de 200.150 judeus. Se esse povo tivesse ouvido a voz do Senhor, eles não teriam sido levados cativos por nenhum povo, por nenhuma nação. Eles seriam os líderes nessa terra para governar, conduzir e ser os dispenseiros das bênçãos de Deus para todas as outras nações. Mas pelo fato de terem menosprezado as verdades do Senhor, essa nação foi levada cativa e outros povos governaram no lugar deles. Uma nação que foi chamada por Deus, uma nação que se tornou poderosa, uma nação que conseguiu vencer os egípcios,
uma nação que conseguiu despovoar a terra de Canaã e povoar com todos os judeus, com todos os israelitas. Nesse momento agora seria uma nação que seria humilhada, passaria por vergonha, seria despida e humilhada, levada para o cativeiro para se tornar servo de outras nações, de um povo que não conhecia Deus. Mas eles agora, pelo fato de terem menosprezado o Deus Santo, seriam responsáveis de passar por tamanha vergonha. Quando nós não priorizamos Deus em nossa vida, nós corremos o risco de passarmos vergonha na vida. Quando nós não permitimos que Deus seja o centro, o Senhor da nossa trajetória, nós corremos o risco de fracassar em todas as áreas da nossa vida. É a razão porque Deus enviou o profeta Isaías, é a razão pela qual hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Se nós a cada dia nos voltarmos para o Senhor, se nós a cada dia amarmos mais a palavra de Deus, a nossa vida será mudada, transformada e nós seremos responsáveis para abençoar outras nações. Aqueles que fogem das verdades do Senhor fracassarão nessa terra, mas aqueles que amam as verdades do Senhor irão alcançar maiores bênçãos. É a razão, amigo, a cada dia Deus nos tem feito um convite pessoal. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós formos a Cristo, nós encontraremos alívio. Se nós estivermos vivendo em pecado, é abrir o nosso coração, confessar a Ele e tenha certeza que Ele nos perdoa, Ele nos sara, Ele nos cura e nos dá uma nova oportunidade. O Deus Santo que nós servimos, Ele não é complacente com o pecado. É necessário tomar uma decisão, amar a Deus ou viver a nossa própria vida. Se escolhemos amar ao Senhor, é necessário dar as costas para o pecado, para aquilo que nos afasta do Senhor e vivermos exclusivamente para Ele. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, a bênção do Eterno sempre estará sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Toma o nosso coração. Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor eternamente ao Teu lado. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua bênção, a sua paz em nome de Jesus. Amém.